Estou fazendo uma série que se chama O Despertar. Parte 1, Deus e a Ciência. Então segue aí para você não perder nada, para você entender tudo. Por que Jesus disse, o reino dos céus está dentro de você? Bom, nós vamos ver sobre duas perspectivas, a visão de Deus e a visão da ciência. Começando pela física quântica. Ela diz que a nossa realidade externa é só um reflexo da nossa realidade interna. Então, quando você muda a sua mente, você muda toda a sua percepção. Um exemplo, as metáforas. Elas acessam o nosso inconsciente e faz a gente pensar, refletir. Aquilo faz sentido dentro da gente, faz a gente querer praticar aquilo que a gente ouviu. Parece que aquilo já estava dentro de nós de alguma forma, entende? Nos faz querer ser daquele jeito. E como que Jesus falava com a gente? Através das parábolas. As parábolas acessam o nosso consciente, acessam a nossa consciência. Guarda essa palavra, consciência. E Jesus não nos entregava nada pronto, nada mastigado. Ele usava histórias para quebrar alguma resistência e transformar a nossa realidade. Ele não falava de uma pessoa ou um lugar específico. Ele falava de um certo nível de consciência. Exemplo, quando Jesus dizia, vai e não peques mais, Jesus falava de um rompimento. O pecado não era um moralismo, era um ciclo inconsciente, um comportamento automático que nos destruía por dentro. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, renovar a sua mente. Isso te lembra algum versículo? Então, quando Jesus diz, a sua fé que te curou, esse pensamento viram hormônios. Esses hormônios viram emoções. E essas emoções que são a cura. Então, a crença é a sua biologia. Então, a cura vem de dentro, é do seu crer. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o nosso crer, porque esse crer pode ser tanto a cura como a doença. Então, por isso que nós devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos. Porque os pensamentos são biológicos, essa crença é biológica dentro da gente. Por isso que Jesus diz, a sua fé que te curou. É o seu crer nele, no nome dele, na palavra dele, no que ele disse. Quando você crê, esse pensamento, então, viram hormônios, esses hormônios, emoções, e essas emoções viram a sua crença, e essa crença são biológicas. Então, a cura vem de dentro. Quando Jesus diz, quem quiser salvar a própria vida, a perderá. O que ele quer dizer? Salvar a própria vida. Um orgulho, um egoísmo, um ego. Que são pessoas que usam isso para se proteger de dores anteriores. Então, a pessoa sofreu de alguma forma e hoje ela se protege. Então, não me magoa mais, eu sou assim mesmo, eu mesmo faço, porque eu. A pessoa acaba abraçando o seu eu. E ela quer se defender, ela quer se proteger. Então, é uma falsa sensação de proteção. Eu vou me proteger de deixar doer de novo, não vão me magoar de novo, deixa que eu mesmo faço. Essa pessoa se perde, é uma falsa sensação de proteção. E é exatamente isso que Jesus quebra na gente. Abandone o seu eu, né? Confie em mim. Vocês que estão cansados, venham até mim, eu sou o seu descanso. Vocês que são sobrecarregados. Então Jesus sabe que a gente sente essas coisas, mas ele quer que a gente confie nele, ele precisa que a gente confie nele. E essa sensação de orgulho, de egoísmo, de ego, nos dão essa sensação falsa de que estamos sendo protegidos, mas nós não estamos. As pessoas, elas são sempre as mais cansadas, elas só sobrevivem, porque elas cansam, aí luta e sobrevive, e desanima, aí luta e cansa, desanima, adoece, entristece, aí luta de novo, vive cansado. É isso que Jesus diz. Ele fala, descansa em mim, descansa, descubra a liberdade do seu eu em mim. Porque tudo em mim, tudo subsiste em mim. Quando a gente aprende a descansar nele, a confiar nele, as coisas fluem naturalmente. Ele sabe que não é fácil, por isso que ele diz, eu mandarei o meu ajudador. E aonde está esse ajudador agora? Dentro de você agora, nesse momento. É o seu Espírito Santo. É o Espírito Santo, ele é santo. Ele se chama ajudador, auxiliador. Porque Jesus sabe que a gente não consegue sozinho. Ele andou aqui, ele viu como é difícil. Ele veio em carne e osso para nos mostrar. Eu entendo vocês, eu sei que é difícil, mas eu consegui, eu venci o mundo, então vocês também podem. Então descansa o seu eu em mim. Faça o que eu falo, anda como eu ando, caminhe. Atrás de mim, faz o que eu fiz. Eu vim aqui para demonstrar para vocês o que é para ser feito. Então, com Jesus não é difícil, não é pesado. Ele carrega as nossas cargas com a gente. Quando ele nos chamou,
Ele sabia onde ele estava se metendo, ele sabe a falha de cada um, ele sabe a fraqueza de cada um, e ainda ele disse, na sua fraqueza é que eu sou forte, é que o meu poder se sobressai. A gente precisa confiar nisso, pra gente abandonar o egoísmo. Por que tem que abandonar esse egoísmo? O que o egoísmo faz com a gente? Ele exatamente não deixa a gente ver exatamente tudo isso que eu disse agora. Ele não deixa a gente enxergar o amor de Cristo, a liberdade do nosso eu nele. A gente acha que vai ser ferido de novo. Deus está cuidando, Ele está vendo. Ele vê as pessoas que nos feriram, Ele vê as palavras que já ouvimos, Ele vê as coisas que passamos. Ele sabe, Ele está cuidando. Se a gente diz, eu mesmo me vingarei, agora a pessoa vai ver, não vou mais pensar. Esse eu deixa a gente, nos atrapalha de descansar no colo de Jesus, porque a gente acha que a gente vai se defender de novo. Ele já sabe. E esse egoísmo é o contrário de amor, porque o amor é o quê? É se doar, é se dar, é servir, é estar ali, é amar. A gente confunde muito amor com sentimento. Ah, eu amo, estou sentindo. Gente, a gente não ama sempre nem o nosso próximo que está aqui, que mora com a gente. Às vezes a gente não está num dia bom, às vezes a gente discute. E Jesus nos pede, ame o seu inimigo. Que amor que é esse que Ele tanto fala com a gente? Se às vezes é difícil amar até quem é próximo da gente, como mais amar o inimigo que está nos perseguindo, nos fazendo mal. É esse amor que Ele diz. Então não é um amor de sentimento. Nunca vai ser um amor, estou sentindo vontade hoje de amar tal pessoa. Gente, a gente nunca vai acordar assim. Então, que amor que é esse que Ele diz que é para amar até o inimigo? Sem egoísmo. Porque egoísmo é o contrário de amor. O egoísmo é o eu, é o ego, é o eu faço, eu sei, eu posso, eu. E o amor é o contrário. É se doar, é se dar, é servir, é estar disponível, é ser prestativo, é estar atento, com ouvidos, olhos espirituais no nosso próximo, para servir o próximo. Esse amor de Jesus. Um exemplo ótimo que eu aprendi foi que, um exemplo, o prefixo per. Esse prefixo, quando ele é colocado numa palavra, você entende que essa palavra está no nível máximo dela. Ela é o nível máximo daquilo que aconteceu. Um exemplo. Vamos supor que a gente vai para a praia e aí eu falo, vai indo para a praia e eu vou te seguindo. Para a gente chegar lá, não sei o caminho. Então você vai e eu vou te seguindo. Quando a gente acrescenta o prefixo per na palavra seguir, ela fica assim, perseguir. Ela fica como? Nossa, cheguei aqui agora assustada porque tinha um carro me perseguindo. É como se fosse o nível máximo daquilo, entendeu? Tem o seguir, que eu vou seguindo alguém, tem ser perseguido. Então, é um nível máximo daquilo. Um outro exemplo, que eu acho que seria melhor. Quando algo está bem feito, ele está feito. Mas quando algo está perfeito, ele não precisa de mais nada. Já está no seu nível máximo, está perfeito. Não precisa acrescentar nada, nem tirar nada. É desse jeito que tem que ser. Quando a gente acrescenta esse prefixo per na palavra amor, que é o amor que Jesus está querendo dizer para a gente sentir pelo outro, não é esse amor de sentimento. O amor é o quê? É servir, é se dar, é se doar. Se você acrescentar o prefixo per no se doar, o que vira? Perdoar. Esse é o nível máximo de amor que Jesus nos pede. E isso é um mandamento na Bíblia, né? Ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu espírito. E ame ao próximo como a ti mesmo. Ele não fala nessa ordem aleatoriamente, ele fala propositalmente. Ame ao seu próximo, dá a impressão que é para amar o próximo primeiro, né, depois de Deus, mas como a ti mesmo. Então, se a gente não se ama o suficiente, o que é o suficiente, o que Deus pede, amar o que Deus criou, esse corpo perfeito, Deus nos fez perfeitos. Gente, vocês já viram o funcionamento do corpo por dentro? Nós somos uma máquina perfeita. Amar esse corpo para você poder amar o próximo. Amar o seu corpo é o quê? Quando você sente frio, você vai lá e veste uma blusa. Quando você sente fome, você vai lá na geladeira e pega alguma coisa para comer. Você está cuidando do corpo, está dando o que ele pediu. Quando você vê alguém com algum tipo de necessidade, você não sente essa vontade de ir lá ajudar, suprir. Cara, o cara tá sentado ali na rua com frio. Eu tenho 4, 5 blusas lá em casa, eu vou buscar, vou voltar aqui, vou trazer para ele. É horrível sentir frio. Nossa, ele tá com fome. Eu vou lá em casa, vou arrumar um marmitão, o que eu comeria, eu vou trazer aqui, eu vou trazer para ele. É amar o próximo, é ver a necessidade dele, principalmente o inimigo. Se ele sentir fome, dele de comer. Se ele sentir sede, dele de beber. Porque Deus quer o quê? A fim de que a gente amontoe brasas na cabeça da pessoa. O que ele quer dizer com esse versículo? Para que a gente faça essa pessoa sentir remorso do que ela fez, sentir arrependimento e ver Cristo na gente.
Então é esse demonstrar de amor que Deus fala, não é amor de sentimento, igual a gente pensa, estou apaixonado. É um amor verdadeiro. É o amor de Cristo, é o amor genuíno, é o amor ágape. Sabe o que a neurociência disse sobre o amor? Ela disse que o amor é uma tecnologia de alta frequência no ser vivente. O amor harmoniza todo o corpo e expande a consciência em um nível hard de entendimento. Cria uma coerência vibracional com o mundo e com algo maior. Sabem quem é esse algo maior? Jesus já nos disse isso na palavra. A gente não precisa ouvir isso da ciência. É legal ver a ciência dizer que não acredita em Deus, mas ela mesma prova Deus. Eu amo ouvir a ciência por isso. Ela acaba provando Deus através da ciência. Deus permite isso, né? Mas Jesus já nos disse isso na sua palavra. Ele já mostrou pra gente sobre esse amor. Jesus não está falando de religião. Ele não veio restaurar nenhuma religião aqui na Terra. Ele veio restaurar o que foi perdido lá no Éden, que é a nossa intimidade com Deus, com o nosso Pai, com o nosso Criador. É a intimidade que Ele veio trazer de volta, nos dando o reino dos céus. E antes disso, Ele colocou esse reino dos céus dentro de nós. Exatamente isso que Ele está explicando. O reino dos céus não é só quando você morrer, aí você vai lá para o reino dos céus. Não. Ele está exatamente agora dentro de você. É isso que Ele quis dizer com as suas parábolas. Tanto que tem bastante parábolas sobre o reino dos céus. Ele dá vários exemplos e todos eles demonstram que o reino dos céus está dentro de você agora, nesse exato momento. É isso que João Batista disse: arrependam-se, o reino dos céus está próximo. Quando os fariseus vêm interrogar Jesus, perguntando para ele: quando virá o reino dos céus? Jesus responde: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem devem dizer: o reino dos céus está ali, o reino dos céus está aqui. O reino de Deus está dentro de você. E apesar de ter ficado claro, já deu para entender, Jesus ainda continua lá em Mateus 6:38, ele reafirma: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que são essas outras coisas? O que comer, o que beber, o que vestir, isso Deus supre. Ele é o que a gente precisa na hora que a gente precisa. Mas em primeiro lugar, busque o reino de Deus. E entender melhor, porque esse Deus, Criador, tão perfeito, maravilhoso, o seu Filho, o seu Espírito, que é santo, são um em mim. Quando eu entendo melhor sobre Deus, eu entendo melhor sobre mim. Quem eu sou, qual é o meu propósito, por que eu estou aqui, quais são os meus dons, onde eu vou usar esses dons, onde eu vou usar essas virtudes, o que eu vou fazer com tudo isso, para que eu fui criada. Quando você entende melhor a Deus, você entende melhor quem você é. Então você se trata melhor, você não se perde, você não se distrai, você tem um foco, você tem um propósito. E esse propósito está alinhado com o seu Criador. Ele te criou para algo. Para quê? Se você souber o que, você se alinha com Ele. Então, quanto mais você conhece sobre Deus, mais você conhece você. Mais tudo flui naturalmente. Mais tudo faz sentido na nossa vida.